Ei, meus amigos e minhas amigas do YouTube, tudo bem? Paz do Senhor para todos, Deus abençoe a todos. Então, hoje vamos falar sobre gêneros literários. A Bíblia está composta deles, mas muita gente não sabe. Quais são os gêneros literários que existem? Narrativas, leis, poesia, profecia, cartas, evangelhos e apocalípticas, tá? Hoje a gente só vai falar especificamente de um, mas eu vou fazer outros vídeos falando de outros para vocês entenderem. Deus se revela de múltiplas formas na história da humanidade. Em outras palavras, Deus, quando ele vai revelar a sua palavra, ele não anula a personalidade de quem está recebendo a mensagem, isto é, dos escritores bíblicos. Por exemplo, o que Davi sabia fazer era cantar e escrever salmos. Então Deus vai usar ele de forma poética para escrever os salmos da Bíblia, tá? E aí, outras formas também. Deus se revela dentro da cultura humana, respeitando a cultura humana. Portanto, ao estudarmos as escrituras sagradas, vamos nos deparar com muitos gêneros literários. O gênero literário é a sua forma sob a qual o texto bíblico é apresentado. E são eles, repetindo, narrativas, leis, poesia, profecias, cartas, evangelhos e apocalípticas. Tá? Isso tudo está dentro da Bíblia. Hoje a gente vai falar sobre narrativa, que é um dos que eu gosto bastante. O que é uma narrativa? História contada com o objetivo de comunicar uma mensagem por meio das personagens e circunstâncias que as envolvem. Tá? As narrativas possuem enredo, trama e personagens. Os elementos presentes numa narrativa ou enredo são... Vamos lá. Opa, pulei aqui. Calma aí. Situação inicial é a introdução da história. Toda história começa com uma introdução. Depois vem o nó complicador, é quando o problema se instala e fica difícil de resolver. Mas todo nó complicador dentro de uma narrativa bíblica tem uma ação transformadora, que é o clímax da história. Parece que a história vai acabar e aí acontece algo que muda tudo, né? Aí vem o desenlace, ou seja, o desenrolo da história. Aí volta a sair daquele clima de tensão e por fim vem a conclusão, que é a situação final. Eu fiz um desenho aqui. Eu queria que vocês prestassem atenção. Aqui, introdução, que é a situação inicial, começou sendo narrada a história. Aí começa a subir, aí vem um nó complicador. Ou seja, se instalou um problema que está com dificuldade de resolver. Aí chega no clímax que parece que vai acabar a história, já não vai ter mais jeito. Aí vem a ação transformadora. E depois vem o desenlace, que é o desenrolar daquela história toda. E por fim vem a conclusão, que é a situação final. Para facilitar a compreensão de vocês, eu vou dar um exemplo bíblico aqui para vocês entenderem, tá bom, gente? Então vamos lá. Abraão, eu vou falar sobre a história de Abraão e o sacrifício de Isaac. Situação inicial, Deus aparece a Abraão, aquela introdução da história, Deus aparece a Abraão e tudo mais, e pede Isaac. Aí já entra o nó complicador. Deus pede o filho de Abraão, e o mais doido de tudo é que Abraão vai dar. Só que Deus não está falando, eu quero teu filho para mim. Não, Deus está dizendo, eu quero teu filho morto no altar de um holocausto, tá? Eu quero ele rasgado, o sangue espargido sobre o altar, e depois você vai tacar fogo até ele virar cinza, porque isso era um sacrifício da época. Então é isso que Deus está falando. E o doidão do Abraão, ou ele tinha muita fé, ou ele era muito maluco, e eu creio que ele era o pai da fé, ele aceitou o desafio. Então é um nó complicador, parece que acabou para o filho de Abraão e até para Abraão, porque a promessa de uma geração estava pautada na vida de Isaac, não na vida de Ismael. Ele tinha outro filho, Ismael, mas Ismael era o filho da precipitação, Isaac era o filho da promessa. Então o nó complicou, parece que agora Deus quer o garoto morto e acabou. Deus está testando Abraão. E ele aceitou o teste, ele vai. Então ele vai, a Bíblia fala, você conhece a história, o historiador Flávio José diz que nessa época Isaac tinha 25 anos de idade, a gente pensa que é 10, 12, né? Mas o historiador fiel ali. E para quem não sabe, Flávio José viveu do ano 30 depois de Cristo até o ano 100, ou seja, está muito mais perto da Bíblia e da história dos hebreus do que nós, né? Ele afirma que ele tinha 25 anos de idade nesse dia que subiu para ser sacrificado. Então, ele vai lá, sobe, e quando está subindo, deixa os dois servos no pé do monte, e sobe só o garoto e o velho, Abraão. E aí, quando está subindo, o menino já entendia de holocausto, começa a olhar, ver fogo, lenha, cutelo, mas não vê o cordeiro. E aí? Pai, cadê o cordeiro? Ué, a gente não vai sacrificar? Vai. Mas cadê o cordeiro? Ou seja, está tudo pronto para armar o altar, mas falta o principal, o cordeiro, cadê?
E aí Abraão não pode mentir. O que Abraão vai dizer? Aí Abraão diz, Deus proverá. E foi feito conforme a palavra dele. Enfim, Abraão subiu, botou o menino, amarrou o garoto, levantou o cutelo, porque o cordeiro ele era amarrado antes de ser sacrificado. Então, amarra Isaac, e aí quando ele levanta o cutelo para rasgar o filho, o sangue derramar no altar e depois tacar fogo, na hora que ele levanta o cutelo, vem a ação transformadora. O anjo brada e diz, não, Abraão! E aí ele toma aquele impacto e ele diz, o teu sacrifício foi aceito. Na verdade, quando Deus pediu Isaac a Abraão, Deus não queria Isaac morto, Deus queria o coração de Abraão. E aí aconteceu a ação transformadora. E aí depois da ação transformadora começa a vir o desenlace. Qual foi o desenlace? Por causa da fidelidade de Abraão, ele subiu para sacrificar. E ele disse para o filho, Deus proverá para si o cordeiro, não mentindo, mas por fé. E disse, não sei, mas Deus proverá. Ele não podia falar a verdade, mas também ele não podia mentir. E aí vem o desenlace. Deus literalmente proveu o cordeiro, apareceu lá amarrado. A Bíblia fala um carneiro, um cordeiro, e ele pegou e sacrificou. E aí vem a situação final, que é Deus aprovou o sacrifício de Abraão. Então eu dei esse exemplo aí para vocês entenderem que uma narrativa bíblica ela tem que ter, se não tiver, porque não é. Uma situação inicial, um nó complicador, uma ação transformadora, um desenlace e uma situação final. Toda narrativa tem. Quando você estiver lendo a Bíblia e você entender que aquilo é uma narrativa, você vai enxergar todos esses elementos dentro de uma narrativa bíblica, tá, gente? Aí você vai saber que o gênero literário daquilo que você está lendo é uma narrativa. O gênero narrativo compõe 40% do Antigo Testamento e mais de 70% em toda a Bíblia. Os seguintes livros são inteiramente ou em partes compostos de narrativas. Por exemplo, Gênesis, Josué, Ruth, Juízes, Ruth, primeiro livro e segundo livro de Samuel, primeiro Reis e segundo Reis, primeiro Crônica e segundo Crônica. Só um detalhezinho que não tem nada a ver com isso aqui, mas eu queria falar isso. Tem gente que fala assim, abra sua Bíblia em 1 Samuel. Samuel não é carta, Samuel é livro, então é primeiro Samuel, primeiro Reis, primeiro Crônicas. Agora, quando é as cartas de Paulo no Novo Testamento, é primeira aos Coríntios, porque é carta. Aqui não é carta, aqui é livro. Só esse detalhe para agregar aí mais para vocês, tá, gente? E vem Esdras, Neemias, Daniel e Jonas. Esses são quase que compostos totalmente só de narrativas, tá? Quase totalmente. Tem uns que são totalmente, tem outros que são 90%. Mas quase todos eles são. Agora deixa eu falar para vocês. Aí você fala, mas no Novo Testamento não tem narrativa? Tem um monte. Por exemplo, os evangelhos. Só que o gênero literário dos evangelhos está no gênero de evangelhos. A gente vai falar disso num outro vídeo. Só que dentro dos evangelhos o que mais tem é narrativas. Tá bom, gente? Só para vocês entenderem isso aí. Então, concluímos aqui essa parte. E se você gostou do vídeo, se te agregou, te acrescentou em alguma coisa, deixa aquele like aí, aquele joinha, aquela moral. Tá bom, gente? E se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber notificações, que tá vindo um monte de coisa boa aí pra gente. Deus abençoe você, sua casa e sua família.